Salve pessoal, vamos lá para o terceiro vídeo então da segunda semana, e esse terceiro vídeo vai ser então só para falar sobre negócios de impacto. Então, uma evolução que nós tivemos aí nessa segunda semana, em que abordamos o conceito de inovação social, na sequência abordamos o conceito e exploramos em profundidade de empreendedorismo social, e agora chegamos nos negócios de impacto ou negócios sociais. Antes de falar disso, eu vou trazer um background, um contexto, uma contextualização um pouquinho mais ampla. Bom, a gente já tem falado muito numa economia orientada para o impacto positivo, né? O que é isso? Primeiro é importante falar do uso dessa palavra impacto. Antigamente usava-se muito impacto para e automaticamente se associava em algo negativo, né? Ah, o impacto da usina tal, o impacto da energia nuclear, o impacto do combustível fóssil, e quando se usava essa palavra impacto, automaticamente a gente associava ela a questões negativas. Hoje, nesse movimento todo que nós estamos participando, que eu estou participando, que vocês também estão participando, começando a participar, o impacto ele passa a ter um contexto negativo, positivo. Então, quando a gente fala de impacto, negócios de impacto, economia para o impacto, a gente está falando de um impacto positivo naquilo que é feito por pessoas e por organizações ou por países. Essa é o que essa é o que é chamada de economia orientada para o impacto positivo. Então, diversos modelos e iniciativas passam a se comprometer a resolver problemas sociais e ambientais de forma direta ou indireta. Então, começa a haver na sociedade uma consciência e uma ação no sentido de enfrentar problemas sociais ou ambientais que surgem, seja enfrentando eles de forma direta ou de forma indireta por todos os atores. Não só mais imaginando que os problemas sociais e ambientais são de responsabilidade, por exemplo, dos governos, dos políticos ou daqueles que estão imbuídos em cargos de poder público, né? Passa-se então a compreender com a evolução da sociedade que os problemas sociais e ambientais eles são de responsabilidade de todos. E então devemos ter uma economia que seja orientada para um impacto positivo no enfrentamento desses problemas ambientais e sociais, ou seja, nossas atividades enquanto indivíduos, enquanto organizações, enquanto sociedade, tem que levar isso em consideração, né? Ainda hoje, a economia ela é muito avaliada pelo crescimento econômico. Houve um momento em que se passou a falar de desenvolvimento. O desenvolvimento ele já é mais amplo do que o crescimento econômico. Surgiu o termo, então, desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento para ocorrer não só deve considerar perspectivas econômicas, mas também as sociais, ou seja, o bem-estar humano, o cuidado com as pessoas, e também ambientais, ou seja, o cuidado com o meio ambiente. E quando eu falo cuidado, não é só não gerar, não prejudicar, mas também melhorar o meio ambiente, ou seja, não é só não prejudicar as pessoas, mas também melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando entre esses três elementos, né, o triple bottom line, começa a ser discutido nesse paradigma moderno, que é o paradigma do desenvolvimento sustentável, a gente começa então a ter essa economia do impacto surgindo. Bom, e nós vivemos numa sociedade organizacional. O que isso significa? Significa que a nossa sociedade ela é muito movida, ela é muito movimentada, muito orientada, muito energizada por organizações de todos os portes, de todos os estilos, né? Organizações públicas, privadas do terceiro setor, organizações pequenas, grandes, médias, gigantescas, micro-organizações, macro-organizações, organizações tecnológicas, organizações agrícolas, organizações têxteis, organizações, enfim, são organizações, são quando pessoas se reúnem e mobilizam recursos para atingir determinado objetivo. Isso é uma organização. Isso se a gente pega o recorte histórico que nós vivemos, a gente vê que a gente está na era das organizações, né? Houve uma era em que a religião predominava, uma era em que os estados-nações predominavam, uma era em que os
países, eles tinham um poder muito grande, e hoje a gente tem os países com poderes muito grandes, mas a gente tem organizações com poderes maiores do que muitos países, né? Até uma discussão hoje muito comum são as four big techs, né? O poder que só quatro grandes empresas do mundo têm, o valor que elas têm, ou seja, um valor muito maior do que o PIB, do que a economia de dezenas de países no mundo, e o poder que elas têm, né? Imagina uma Apple, um Facebook, uma Amazon e um Google, né? Uma Alphabet, na verdade o nome da empresa dona do Google hoje é Alphabet. O poder que elas têm. Então a gente vive uma sociedade organizacional. Dentro dessa sociedade há diversos tipos de organização que elas passam também, então, a não só ser orientada pelo dinheiro, mas também elas passam a ter um olhar, ou passam a priorizar, ou passam a ter um cuidado maior com as pessoas e com o meio ambiente. É uma evolução que a nossa era tem, né? Passa a ter esse cuidado maior. A gente vê isso ocorrendo de diversas formas, em diversos movimentos, por diversos meios. Essa é, então, uma consequência desse paradigma, como eu comentei, o paradigma de desenvolvimento sustentável, e que vai desembocar numa série de movimentos, uma série de iniciativas que têm lógicas semelhantes, que têm esse foco em pessoas e meio ambiente e em economia, ou seja, no triple bottom line, nesses três elementos, no PPP, né? People, people profit e pessoas. People, Profit e Planet. Planeta, pessoas e o inglês, o profit não vai para o português. Mas o PPP, né, os 3 Ps. Então a gente passa a ter uma economia que começa a olhar mais para os outros dois elementos que historicamente foram um pouco sendo deixados de lado durante a pujança, a sedimentação e a concretização do capitalismo na sua plenitude. Capitalismo que, aliás, trouxe muito desenvolvimento para a humanidade, trouxe muitos benefícios para a sociedade. Eu não sou eu não sou um crítico do capitalismo, de falar que um crítico no sentido, quer dizer, eu sou um crítico no sentido do que ele pode melhorar, mas eu não quero jogar o bebê com o balde fora, né? O que eu quero é aproveitar o que tem de bom, beber, e o que tem de ruim, corrigir. Então, quando a gente vê todo esse movimento, é um movimento que busca o quê? Não são movimentos que buscam mudanças de sistema, né? Mudar para o socialismo, mudar para o anarquismo, para o movimento N, X, Y, Z, não. É um movimento que entende que o capitalismo é o sistema atual, é o melhor sistema dentre os possíveis, mas que não é perfeito. E que dentro dessa imperfeição, ele pode ter alguns ajustes, pode ter umas melhorias. E há vários movimentos nesse sentido, com lógicas semelhantes, né? Essa lógica macro que eu falei, ou seja, o capitalismo tem ponto positivo, tem ponto negativo, a gente não vai enfrentar todo o sistema, a gente só vai tentar ajustar o que ele tem de ruim. Nesses movimentos, com lógicas iguais, mas distintas, a gente tem lá a responsabilidade social corporativa nas organizações, a gente tem o movimento de capitalismo consciente, a gente tem o sistema B e tantos outros mais. Tem também aquilo que chamam de economias ressignificativas, né, que são também movimentos, e aí mais vinculados à economia, que olham a economia numa perspectiva além da parte financeira, além da parte econômica, além da parte contábil, de uma forma mais ampla. Então tem economia verde, economia Donut, né? Recomendo muito esse livro, Economia Donut, muito legal. Economia circular, tá faltando um Rzinho aqui, economia circular, também recomendo muito o estudo de economia circular. Economia azul, criativa, economia de Francisco, economia de comum. Há vários movimentos e nós estamos aqui focados nessa economia de impacto. Economia de impacto é um movimento onde surgem os negócios de impacto, que são empreendimentos que geram impacto social, socioambiental positivo. Mas não só isso, vamos entrar em detalhe, porque existem diversos outros movimentos, diversos outros empreendimentos que também geram impacto social ambiental positivo. Negócios com propósito, negócios sustentáveis, negócios de economia criativa, os negócios inclusivos, que incluem pessoas que estão excluídas no processo produtivo ou no consumo, as empresas B, que são certificadas pelo sistema B. E o B não é que é a série B, tá? Do futebol, pessoal. É B de benefit,
que gera benefício também para as pessoas, né? E não somente lucro. E a gente vai focar aqui nos negócios de impacto. No meu livro, vocês vão ver, que no livro de 2005, no Mude Você o Mundo, vocês vão ver que eu uso muito o termo negócios sociais, que é o termo cunhado pelo Muhammad Yunus, que vocês viram no vídeo 2. Mas, é, enfim, a gente poderia ter uma aula só para trabalhar os conceitos de negócios sociais. Há muito conceito, muita discussão, linhas de acordo com os países, influência americana, influência europeia, mas esse não é o nosso objetivo. Para o objetivo da nossa oficina, a gente vai entender negócios de impacto e negócios sociais como sinônimos para essa oficina, ok? Que são o quê? Negócios que têm um duplo ponto de partida, eles buscam gerar um impacto socioambiental positivo, mas também tem um mecanismo de sustentabilidade financeira. Mas não só isso. Vamos ver o que mais? Vamos pegar esse gráfico aqui, ó, em que a gente tem, de um lado, a gente tem a gente tem uma matriz aqui, né? De um lado, a gente tem o impacto não é central e do outro lado, o impacto é central. Também a gente tem em cima, né, organizações que têm retorno financeiro e organizações sem retorno financeiro. Os negócios de impacto, eles estão aqui, pessoal. Eles têm algum retorno financeiro e eles têm um impacto social como algo central, não é secundário. Se eu vier para esse canto aqui esquerdo superior, ou seja, o impacto não é central com retorno financeiro, eu tenho o empreendedor tradicional. Os empreendedores tradicionais, eles estão aqui, com retorno financeiro e o impacto não é central. Quanto mais eu vou aproximando do centro, eu vou gerando nessa organização o quê? Responsabilidade social, ações de impacto social. Por exemplo, você pega uma Natura, a Natura ela está bem no meio aqui, ó. Ela não é um negócio de impacto, mas ela não é uma organização em que o impacto não é central e também não é uma organização em que o impacto é central. Na verdade, ela está, eu acredito, até para um pouco mais do lado direito aqui. Uma organização que está um pouco mais em que o impacto é central, porque é uma organização dirigida pelo propósito, né? Uma das grandes organizações do mundo focadas no propósito. E também a gente tem o outro eixo, né? O eixo vertical, em cima com retorno financeiro e embaixo sem retorno financeiro. Então a gente pode ter impacto não é central e sem retorno financeiro nem tem. Quando o impacto é central e sem retorno financeiro, a gente tem as organizações do terceiro setor, as ONGs, as OSCs que estão aqui embaixo, ok? Então, no eixo X, a gente tem um impacto, diz respeito à centralidade e intencionalidade na criação daquela organização, na estratégia da organização e na operação que ela tem, e no eixo Y, a gente tem, ou seja, o eixo vertical, a gente tem um modelo econômico, ou seja, a sustentabilidade econômica daquele empreendimento e a capacidade dele gerar retorno financeiro. E aí a gente chega no nosso conceito de negócio de impacto aqui, ó. São empreendimentos que têm intenção clara de endereçar um problema social ou ambiental por meio de sua atividade principal, seja por meio do produto que ela oferece, ou seja por meio do fim, quanto pelo meio que se opera, pela forma de operação, ou seja, o impacto social. E a gente vai ter uma aula lá na etapa 4, quando vocês estiverem fazendo o modelo de negócio, lá na frente, lá na sétima, oitava semana, 10ª semana, em que vocês vão ver exemplos de negócios de impacto que geram impacto no seu produto e no serviço, vocês vão ver negócios de impacto que geram impacto na forma como eles existem, que eles são gerenciados, que eles fazem a sua operação, ok? Então, aqui a gente tem o nosso conceito aí. Vejam, tem uma intenção clara. Não é, atenção, não é uma organização tradicional cujo objetivo é gerar lucro, mas que tem ações de responsabilidade social. Não é isso, tá? É a organização que nasce para resolver problema social. Tem intenção clara. É a sua atividade principal. Mas, olha o segundo parágrafo, atuam com a lógica do mercado. Tem um modelo de negócio que vai buscar retornos financeiros e mais, vai medir o impacto que gera. Porque vocês vão ver lá na frente, a gente também vai falar ali pela 9ª, 10ª semana, a gente vai ter uma aula só sobre avaliação de impacto. Não adianta você achar que gera impacto. Eu faço as crianças felizes com o meu negócio. Eu torno as pessoas mais saudáveis. A minha empresa, ela gera mais conexão entre as pessoas. Como que isso é medido?
Quais são os indicadores? Como que você coleta esses dados? Como que você controla e garante que, de fato, você está gerando alegria, conexão? Então, para que o negócio seja de impacto, ele precisa ter esse compromisso com a avaliação e com a mensuração de impacto também. Porque aí chegamos nos 4 critérios mínimos, atenção, mínimos que definem os negócios de impacto. A gente chama de filtro mínimo, tá, pessoal? Isso é um documento legal, tá lá na nossa bibliografia também. O que são negócios de impacto, características que definem empreendimento como negócio de impacto, criado pelo ICE, Instituto de Cidadania Empresarial, que eu tenho a honra de estar como conselheiro do programa Academia, que é um programa muito legal que reúne professores e pesquisadores do Brasil e a gente está se conectando com professores e pesquisadores do resto do mundo que estudam, pesquisam, ensinam e praticam e aplicam essa temática de negócio e investimentos de impacto. Vai ter um slidezinho sobre investimentos de impacto ainda hoje. Por que filtro mínimo, pessoal? Porque podem ter outras características além dessas que a gente está falando. Gente, esse ainda não é um tipo de organização que está no nosso sistema legal. Você não tem como criar uma organização como um negócio de impacto. Você cria uma organização, uma empresa, você cria uma organização da sociedade civil, você cria uma cooperativa, esses 3, por exemplo, estão, mas a forma como ela opera, esses 4 critérios é que vão definir se elas são ou não, se ele é ou não um negócio de impacto. E já está em caminho, né? A gente tem no Brasil a N Impacto, a Força Tarefa, a gente tem a Aliança pelo Impacto, a gente tem vários movimentos aí que estão trabalhando no sentido de institucionalizar, fortalecer e difundir esse conceito, essa prática, também no âmbito legal, no arcabouço jurídico do país. No Brasil, aqui em Brasília, inclusive, tem uma lei que já está na Comissão de Justiça da Câmara Legislativa, que também trabalha esses conceitos, né, e busca estimular esse movimento. A N Impacto ela trabalha no âmbito nacional, alguns outros estados trabalham no âmbito regional. O que me vem à cabeça rapidamente é Bahia e Rio de Janeiro. Bahia e Rio de Janeiro, mas tem outros. Quais são os 4 critérios? Critério 1, já falamos, intencionalidade de resolução de um problema socioambiental, ou seja, nasce para resolver um problema socioambiental. Por isso que a partir da etapa 2, da nossa oficina, nós teremos 3 semanas só para falar de problema social. Critério 2, a solução de impacto é a atividade principal do negócio. Então, ela é uma atividade base e principal, ela não é secundária, não é responsabilidade social, não é algo que está ali aleatoriamente, né? Ou uma ação pontual, não, é a atividade principal, surge para aquilo. Critério 3, ao mesmo tempo eu busco retorno financeiro operando pela lógica de mercado, não dependo de doação. Critério 4, eu tenho um compromisso em monitorar o impacto gerado para garantir que eu não estou fazendo algum tipo de prática para me beneficiar de aparentar um negócio de impacto sem de fato gerar esse impacto. Então, com esses 4 critérios, no mínimo, os negócios podem ser considerados como negócio de impacto. Existem outros critérios também que vão se acumular a esses 4. Logo, como a gente não está dentro não tem uma figura jurídica chamada negócio de impacto, a gente vai ter uma abrangência enorme de organizações que podem ser negócio de impacto desde que atendam aqueles 4 critérios que nós colocamos. Posso ter uma cooperativa, posso ter uma organização da sociedade civil com aqueles 4 critérios, posso ter um negócio com missão social sem restrição de distribuição na distribuição de dividendos, ou com restrição na distribuição de dividendos. Nos extremos, o que eu tenho, pessoal? Segundo setor, empresas puramente comerciais, e terceiro setor puro, organização da sociedade civil, OSC, sem geração de receita. Por isso que a gente fala, né, do setor 2,5, que eu falei ali no vídeo 1, falei no vídeo 2. Setor 2,5 porque está no meio aí do segundo e do terceiro setor. Características que não definem, né? Então, às vezes, há uma confusão, falar, olha, aquele pessoal ali está vendendo na periferia pulseira, então é um negócio de impacto. Não. Vejam, o perfil sociodemográfico do empreendedor não define o negócio de impacto. Aquele negócio atua com saúde, atua com educação, então é um negócio de impacto, porque saúde e educação estão no campo social. Não, não é suficiente também.
Ah, então já sei. Aquele negócio ali atende pessoas que estão na pobreza, pessoas muito pobres, que vivem em situação muito vulnerável. Também não é só um critério. Vejam, não estou falando que esses critérios eles excluem os negócios de impacto. Estou falando que somente esse critério não define o negócio de impacto. E nem o tamanho do empreendimento. Ah, um empreendimento pequeno, é só uma pessoa e o funcionário, é um negócio de impacto. Também não. Mas, por exemplo, você pode ter um negócio que tem aqueles 4 critérios. Esses 4 critérios, sim, definem o negócio de impacto: intencionalidade na resolução de um problema, a solução de impacto é a principal atividade, busca retorno financeiro operando pela lógica de mercado e compromisso com o monitoramento do impacto gerado. E, além disso, está no setor da educação, setor de atuação. Além disso, atender pessoas pobres, perfil sociodemográfico. Quando eu falo pobres, vamos colocar aqui pessoas que têm uma renda mensal abaixo de R$ 600 por mês. Também que tenha como cliente beneficiário população em vulnerabilidade, população em situação de rua, por exemplo. Ou também um negócio que tenha o sócio e um colaborador, o tamanho do empreendimento. Veja, repito, esses slides são as características que não definem isoladamente o negócio de impacto, mas o negócio de impacto pode ter essas características aqui também. E, para finalizar, um plus aqui, que a gente vai falar sobre isso no processo, em especial quando a gente estiver fazendo o modelo de negócio lá na etapa 4 e quando a gente for para o último encontro que vocês forem apresentar esse projeto para a banca, que são investimentos de impacto. Todos os recursos, sejam privados ou públicos, que podem ser direcionados por diversos tipos de mecanismos financeiros, tá, pessoal? A gente não vai entrar em detalhes, mas há vários mecanismos financeiros para organizações, negócios ou fundos comprometidos em gerar impacto social e ambiental positivo, que seja mensurável e tenha rentabilidade financeira. Ora, vamos lá, vamos pegar os elementos aqui em separado. Eu destino recurso que tem foco a, pode ser organização, pode ser negócio, pode ser a fundos, que gere impacto social, que seja mensurado, ou seja, garanto que seja mensurado e que tenha rentabilidade financeira. Vou trazer para vocês um exemplo de uma iniciativa do Instituto Sabin, que ela é uma inovação social e ela trabalha com investimentos de impacto. A plataforma de empréstimos coletivos da Citaui. Então, depois vocês vão pausar esse vídeo, aí vocês vão procurar lá. Plataforma de empréstimos coletivos Citaui, S-I-T-A-W-I. A Citaui é uma organização muito forte aqui no Brasil, que eu admiro muito, que trabalha também com investimentos de impacto. E ela criou uma plataforma de empréstimo coletivo que o Instituto Sabin foi o principal parceiro estratégico, o principal financiador e o principal investidor, pelo menos aí de algumas rodadas. Nessa plataforma, o que ela faz? De um lado, ela seleciona negócios de impacto que estão precisando de investimento. Do outro, ela abre a oportunidade de pessoas assim como nós, assim como vocês, assim como eu, se tornarem investidores de impacto. Ou seja, a gente pode investir nos negócios de impacto e ter uma taxa de retorno compatível com os principais e mais acessíveis produtos bancários em termos de investimento que nós temos hoje. Então, você tem aí algo extremamente inovador, inclusive ganhou um prêmio no ano de 2020, é uma inovação social, porque é uma nova forma de enfrentar um problema social melhor e mais eficiente, que é o subfinanciamento de negócios de impacto, que, por sua vez, geram solução, cada um deles para problemas sociais específicos, e, ao mesmo tempo, em que eu torno acessível o investimento de impacto para pessoas da classe média. Então, isso aí são investimentos de impacto, porque são recursos, no caso da plataforma privados, que acabam sendo direcionados por meio de um mecanismo financeiro chamado empréstimo coletivo, no caso da Citaui, para negócios que geram impacto social positivo. Esse impacto é mensurado por esse negócio e que tem rentabilidade financeira para quem empresta. E aí, aqui a gente também tem um espectro aí dos tipos de investimento, né, dos perfis de investimento,
Então, a gente tem, de um lado, os investimentos que só têm foco financeiro e do outro, investimentos que só têm foco social. Né? No caso aqui, por exemplo, investimento só financeiro, pouco ou nenhum foco em práticas ambientais, sociais ou de governança. Já o investimento responsável busca mitigar riscos ambientais, sociais e de governança. A gente tem ouvido falar muito em ESG, né? ESG. Normalmente os investimentos ESG, eles estão nessa linha, nessa segunda linha amarela, ó. Mitigação de riscos ambientais, sociais e de governança, e também alguns nessa linha verde clara buscam oportunidades ambientais, sociais e de governanças, né? O ESG, né? Em português ASG, né? Ambiente, Social e Governança. ESG é porque Environment, Social and Governance. O ESG ou ASG tá aqui, ó, riscos ambientais, A, sociais, S, governança, G. Então, a gente tem investimentos que buscam somente mitigar riscos, são os investimentos, pode ser responsáveis, sustentáveis e de impacto. Na linha verde clara, já tem investimentos que buscam oportunidades ambientais e sociais. A gente tem na linha verde escura investimentos que têm foco em soluções mensuráveis de alto impacto. O vermelho, que tem também retorno financeiro competitivo, e o laranja, retorno financeiro abaixo da média do mercado. Esses três tipos aqui, ó, são os investimentos de impacto, aqueles que resolvem problemas sociais gerando retorno financeiro competitivo ao investidor, aqueles que resolvem problemas sociais gerando retorno financeiro que pode ser abaixo da média do mercado, e aqueles que resolvem problemas sociais que exigem que o retorno financeiro ao investidor seja abaixo da média do mercado. Ou seja, tem um foco no impacto social gerado, podendo variar no tipo de retorno que o investidor vai ter para o dinheiro que ele coloca ali. Retomando e finalizando, então, a parte teórica da semana 2, nós vimos esses três conceitos de inovação social, empreendedorismo social e negócio de impacto. Nessa oficina, nós trabalharemos inovação social, empreendedorismo social, mas com foco em negócios de impacto. E começaremos, como vocês viram nesses três vídeos, a partir da semana 3, mergulhando profundamente em problemas sociais reais, da região de vocês, da comunidade de vocês, do interesse de vocês, que motivam ou que tocam o coração de vocês. Mas antes disso, nós temos nosso encontro presencial nesta quarta-feira, em que eu vou trazer algumas atividades, algumas dinâmicas para vocês colocarem em prática tudo isso que nós vimos nos vídeos. Tá ok, gente? Então é isso. Bom estudo. Nos vemos na quarta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.